Fala meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergine. Aqui no canal a gente conversa sobre crédito, economia e negócios. E no vídeo de hoje o nosso papo vai ser sobre o PIB, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino das notificações e vamos pro conteúdo. Bom, meus amigos, vou comentar aqui com vocês sobre os dados que saíram do PIB do Brasil em 2021. No ano passado, o país voltou a crescer o seu PIB, que é o resultado da produção do país. Em outras palavras, é uma das medidas de riqueza das nações e que, portanto, é um dado que tende a refletir o comportamento da economia nacional. O país cresceu, segundo dados divulgados pelo IBGE, 4,6% em 2021. O resultado ele supera de maneira bem significativa o PIB do ano de 2020, que teve uma recessão em função aí do que todo mundo já sabe que aconteceu no mundo inteiro, mas ele traz também algumas informações interessantes a respeito de como que foi o desenrolar da economia em 2021 e as perspectivas aí para 2022. O primeiro fator que eu quero chamar a atenção para vocês diz respeito ao seguinte, diferentemente de anos anteriores, no último ano o agronegócio, que é sem dúvida um dos setores mais importantes da nossa economia, o Brasil é um dos grandes produtores mundiais, um dos principais responsáveis pela segurança alimentar do planeta, na produção de carne, na produção de grãos, de commodities, de uma série de produtos. Nós somos sim um dos players mais relevantes no mercado e também por isso essa atividade tem grande relevância sobre a nossa economia. E nesse contexto, o Brasil no ano de 2020 teve um ano bastante atípico, diferente de anos anteriores em que o agronegócio vinha apresentando recordes e recordes de crescimento em relação às suas próprias marcas. Nesse último ano, o agronegócio teve uma pequena redução aí de 0,2%. E essa redução tem uma relação direta com um dos fatores principais da sua atividade, que é justamente lidar com a questão climática. Então, houveram secas e chuvas que fizeram com que a produção não tivesse o mesmo nível de anos anteriores e, consequentemente, o resultado não foi o mesmo de anos anteriores. Apesar disso, em diversos produtos a gente consegue sim ainda ter um resultado interessante e sim foi fundamental para que o Brasil pudesse, apesar do contexto geral, entregar um resultado satisfatório. Outro setor que também teve aí um desempenho muito interessante foi justamente o setor de serviços. Notadamente, dentro aí desse setor de serviços, a parte de transportes teve um fator relevante aí para o PIB. Quando a gente faz essa análise, a gente entende que o fato da gente ter reaberto a economia em vários estados com a melhora da situação sanitária e ter também podido realizar eventos e situações em que as pessoas puderam se locomover, assim como o aumento da demanda também por fretes e por transportes, fizeram com que esse setor tivesse aí também um resultado bem interessante e tivesse um crescimento em relação a 2020. O setor de serviços também correlacionado teve também um desempenho relevante aí e interessante dentro desse crescimento do PIB. Um fator que eu quero chamar a atenção diz respeito ao seguinte, meus amigos. O Brasil, com esse resultado de 4,6%, apresentou o maior número de crescimento, o maior percentual de crescimento desde 2010, quando cresceu 7,5%. De lá para cá foram anos e anos de PIBs menores, PIBs negativos. Em 2020 a gente teve também um PIB negativo, porém agora em 2021 tivemos 4,6%. Para 2022 o cenário já se mostra bastante diferente, já que as condições gerais da economia estão bastante prejudicadas por questões da inflação e também pelas incertezas políticas que vêm sendo sentidas do ponto de vista geral, especialmente considerando as tensões entre Rússia e Ucrânia. A invasão da Rússia na Ucrânia tem trazido
investidor brasileiro e para a economia brasileira como um todo uma série de inseguranças, especialmente aí para um dos principais setores da gente, que é justamente o agronegócio. A Rússia e diversos países que estão ali dentro desse contexto geral dessa guerra, dessa invasão, ela atua como um dos principais parceiros comerciais do Brasil, especialmente quando a gente trata da questão dos fertilizantes, que são sim fundamentais para o desenvolvimento da safra e também para o crescimento do nosso agronegócio, para que a gente possa ter competitividade. E a incerteza da disponibilidade desses produtos, sim, tende a trazer maiores desafios para o agricultor brasileiro. Dentro desse contexto, cabe a gente salientar também que nas últimas semanas a gente tem observado um movimento um tanto quanto peculiar, especialmente aqui analisando sob o ponto de vista do dólar. O que acontece? Quero chamar a atenção para vocês. É o seguinte, não sei se vocês têm observado, mas eu creio que sim. Eu comentei aqui já no canal e também comento lá no Instagram, @eu.israelvergni, o seguinte: o dólar no Brasil tem tido uma significativa redução, ou seja, o real tem se valorizado ante ao dólar. E alguns fatores são bastante interessantes para a gente fazer essa perspectiva de entender por que está tendo essa valorização do real. Observem bem, existem N perfis de investidores globais no mundo inteiro. E esses investidores eles estão analisando o momento atual e estão observando que existem poucas oportunidades para ter realmente um resultado de ganho especulativo interessante. A gente tem, especialmente aí nesse momento, viver num cenário onde a taxa básica de juros do país já chegou ali na casa dos 10 dígitos novamente. E isso torna assim o Brasil um país bastante atrativo para esse capital que está buscando ali ter uma rentabilidade talvez ali no curto prazo. Aliado a esse fator, a gente também observa essa questão dessa tensão aí da guerra, dessa tensão dessa invasão da Rússia na Ucrânia, justamente que aquele investidor que de repente estava investindo na Rússia, que aumentou significativamente sua taxa básica de juros, está entendendo que essa tensão e esse risco de guerra, considerando as sanções que foram impostas para a Rússia, sanções econômicas, trazem um risco bastante elevado, fazendo com que haja ali difícil percepção de rentabilidade futura, ou seja, mesmo com a taxa de juros aí na casa dos 20%, que é o caso da Rússia, ainda assim ela não se torna tão interessante quando a gente faz essa análise de que ela está num momento de bastante dificuldade sob o ponto de vista da gestão econômica. E isso faz com que esse público investidor que está buscando investir no país emergente enxergue no Brasil uma oportunidade interessante, especialmente para esse momento de curto prazo. E esse aumento do fluxo, portanto, de estrangeiros na nossa bolsa de valores, o dólar ele começasse a ter uma redução significativa e, portanto, uma apreciação do real frente ao dólar. Todo esse contexto ainda é bastante complexo, a gente ainda tem uma série de pontos de dúvidas e de interrogações, mas esse é o cenário geral que tende a dar o pano de fundo de como a economia brasileira vai se desenvolver ao longo de 2022. A gente sabe que há uma tendência agora de redução da inflação, quando a gente analisa aí esse aumento significativo de taxa de juros, a redução de consumo, mas a gente sabe que essas tensões externas podem sim ter impacto e, infelizmente, postergar um pouco esse momento, esse cenário de redução da inflação e, consequentemente, de melhoria na questão econômica de maneira geral. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado por ter ficado até aqui, valeu e até o próximo vídeo.